Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso bate-papo, às nossas aulas. Hoje o tema tratado serão os turbohélices. Então vamos aqui ver do que se trata um motor do tipo turbohélice, qual é a sua definição. Então quando nós combinamos uma hélice com um conjunto de caixa de redução, aqui representado como caixa de engrenagens, e um motor a turbina, nós chamamos este conjunto de conjunto motopropulsor do tipo turbo-hélice. Esta hélice, então, será operada por um motor de turbina a gás através do nosso conjunto da caixa de engrenagens ou caixa de redução. Esse motor turbohélice ele é utilizado em aeronaves de diversos tamanhos, desde aeronaves de pequeno porte até grandes aeronaves de carga ou passageiros. Também passando por aeronaves de transporte executivo de tamanhos médios e até aí com aeronaves bimotoras relativamente pequenas ou monomotoras também nós temos hoje vários modelos equipados com este tipo de motorização que é o nosso turbo-hélice. Então a discussão que nós teremos a seguir durante o nosso vídeo, ela é dirigida a um turbo-hélice que consiste de componentes e conjuntos típicos da maioria das aeronaves que nós encontraremos nesta categoria. Logicamente, vale sempre lembrar a vocês que o desenho do nosso motor, as conexões através das caixas de engrenagens, podem sofrer algumas alterações de acordo com o projeto específico daquele conjunto, motor, hélice e aeronave. Tudo bem? O que nós daremos aqui para vocês, mais uma vez, é uma visão geral dos sistemas, uma visão geral dos conjuntos. Então, essa imagem bem ilustrativa aqui mostra para a gente como é constituído este conjunto. Então, nós temos aqui, logo à frente da nossa aeronave, o nosso conjunto de hélices, que é responsável, então, pela propulsão desta aeronave. É ele quem vai gerar a tração necessária para que a aeronave possa se deslocar, e este conjunto de hélices será acionado por intermédio de uma caixa de engrenagens que estará instalada aqui, proporcionando o seu eixo. Essa caixa de engrenagens, ela é necessária por quê? Porque vocês já aprenderam na matéria de construção de motores que os motores a reação, eles operam em uma altíssima taxa de rotações por minuto. Os seus conjuntos rotativos operam a velocidades que ultrapassam 30, 40, 50 mil rotações por minuto. Logo, se nós jogássemos diretamente a rotação do eixo do nosso motor no conjunto de hélice, o nosso conjunto de hélice sofreria demais com as forças físicas e forças aerodinâmicas de funcionamento, e essa rotação ela é em muito excessiva ao que o nosso conjunto pode aguentar e ao que ele forneceria de eficiência para nós. Nós vimos nas aulas anteriores que esta relação deve ser mantida dentro de padrões que são pré-definidos. Portanto, por isso se faz necessário a utilização dessa caixa de redução, porque eu quero reduzir a quantidade de rotações, e quando eu reduzo essa quantidade de rotações através da minha caixa de engrenagens, eu ganho torque. E o torque é o essencial para o bom funcionamento de um conjunto turbohélice. Ao contrário do nosso motor turbojato, que vai produzir a sua força propulsora diretamente, deslocando uma massa de ar a uma velocidade muito alta, o turbohélice ele produz um impulso de maneira indireta. Por quê? Os nossos compressores que estão aqui representados em azul e as nossas turbinas que estão aqui na parte traseira do nosso desenho, eles fornecem torque através da nossa caixa de engrenagens, da nossa caixa de redução, para uma hélice. E esta hélice vai produzir a maior parte da força propulsiva que vai deslocar a nossa aeronave. Então, na imagem, nós podemos enxergar a quantidade de ar deslocado
para promover a movimentação da aeronave. A maior parte deste ar é deslocado pelo disco do nosso rotor, aqui no caso o nosso conjunto de hélice, e é este ar acelerado que vai proporcionar a maior parte do empuxo a essa aeronave. Cerca de 90 a 95% do empuxo da nossa aeronave será fornecido pelas pás do conjunto de hélice. De 5 a 10% desse empuxo residual virá do deslocamento do gás de escape. Controle de combustível do nosso conjunto turbohélice e o governador do conjunto serão interconectados e eles vão operar sempre em coordenação um com o outro. A nossa manete de potência, que está localizada na cabine de pilotagem, vai dirigir um sinal até o meu controle de combustível para uma específica quantidade de força que vai ser requerida por esse motor. O nosso controlador de combustível e o governador da hélice juntos vão assim estabelecer a correta combinação das rotações deste motor, do nosso fluxo de combustível utilizado e também do ângulo das pás da hélice para que se crie uma força de impulso suficiente e não mais do que a necessária para o bom funcionamento e boa operação da nossa máquina. Então, a partir de agora, todo o nosso conjunto opera realmente em conjunto. Movimentando apenas uma manete, eu tenho todos os subsistemas atuando para fornecer a melhor condição de funcionamento do meu conjunto motor. Então, aqui nós conseguimos enxergar, através desta animação, as temperaturas em que os nossos motores estarão trabalhando. Então, partindo do azul mais escuro até aqui o branco, nós temos a temperatura indo de baixas temperaturas até temperaturas mais altas. E nós percebemos um grande aumento nessa temperatura nas regiões do último estágio de compressão, que está aqui apresentado em verde, e logo após a nossa câmara de combustão, que está branca. Então, a câmara de combustão é o ponto mais quente do meu sistema. É aqui que está ocorrendo a queima do combustível. Parte do ar que está sendo movimentado pelo nosso conjunto de hélice vai entrar na admissão de ar, misturar-se com o nosso querosene, porque agora nós estamos tratando de um motor a reação nos conjuntos turbohélices, então nós sabemos que o combustível utilizado é o querosene aeronáutico, e aqui dentro desta câmara de combustão é onde eu terei a temperatura mais alta do meu conjunto. Então está aqui em branco. Logo após a saída da minha câmara de combustão, eu tenho os meus discos de turbina. Por isso são conhecidas como turbinas a gás, porque elas vão funcionar com o deslocamento desse ar. O resultado da queima da câmara de combustão é quem vai fazer a movimentação das minhas turbinas. Então, logo após a minha câmara de combustão, eu tenho os meus primeiros estágios de turbina atingindo também altíssimas temperaturas. E vocês vão perceber este funcionamento à medida que nós formos explicando o restante do sistema para vocês, certo? Mas esta imagem aqui é muito boa para que vocês percebam as temperaturas em que opera o nosso sistema, o nosso grupo motopropulsor do tipo turbohélice. Então, o nosso sistema de controle da hélice ele vai ser dividido aí em dois tipos de controles. Um deles vai entrar e comandar a operação em voo, enquanto o outro vai ser responsável pela operação deste motor, dessa aeronave, no solo. Para o voo, o ângulo da pá da hélice e o fluxo de combustível para qualquer posição da nossa manete estão aqui. Nós temos um bloco de manetes que vai ser encontrado na cabine de pilotagem de uma aeronave. Então, para qualquer posição dessa nossa manete, vão ser governados automaticamente de acordo com um programa pré-determinado, e essa programação pré-determinada são os mecânicos que colocam no sistema através das configurações, das inspeções e manutenções. Então,
para os limites operacionais de voo, o sistema é autogovernado. O nosso governador, em coordenação com o posicionamento destas manetes, vai guiar o funcionamento do nosso sistema. Abaixo de uma posição de marcha lenta, que a gente conhece como flight idle, da minha manete de potência, que são estas duas manetes pretas aqui, a coordenada programação da RPM que será mantida no nosso motor, bem como o ângulo das nossas pás, vai se tornar incapaz de manejar esse motor de maneira eficiente. Então, o meu sistema de governação não opera nas faixas que estiverem abaixo da posição de marcha lenta de decolagem, que é o flight idle. Essa gama de solo é conhecida como limites beta. E guardem bem este nome, limites beta e sua definição. Então, os limites beta são os limites não governados do meu conjunto de hélice. Então, abaixo de uma marcha lenta de voo, o piloto terá que fazer toda a coordenação, levando em conta qual a RPM requerida para aquela operação e também qual é a angulação correta do seu conjunto para que ele não tenha quedas ou aumentos repentinos de RPM, fluxo de combustível, e que a operação ocorra de maneira correta e eficiente sempre. Nos nossos limites beta do quadrante de manetes, os ângulos da pá da hélice não são, então, comandados pelo governador. O sistema não tem pressão de óleo suficiente para comandar a modificação, a mudança no ângulo ou no passo das minhas pás. Então, quem vai definir a posição desses ângulos é a posição da manete de potência, que vai estar ligada ao nosso sistema de mudança de passo. Quando essa manete é movida abaixo de uma posição de partida, o passo da hélice vai ser revertido. E com isso nós temos a opção de fornecer para essa aeronave, logicamente, se este conjunto puder fornecer esse tipo de tração, uma tração reversa. Essa tração reversa é aplicada para que nós consigamos uma rápida desaceleração da aeronave após o seu pouso. Isso traz muitos benefícios na parte de segurança operacional e a exigência de pistas menores para que essa aeronave possa operar. Ela consegue, revertendo a sua tração, revertendo o seu empuxo, consegue operar em pistas mais curtas, pois consegue desacelerar de maneira mais rápida. E isso também traz para os operadores um menor desgaste dos sistemas de freio de roda das aeronaves. Uma característica do nosso turbohélice é que as mudanças de força elas não serão relacionadas com a velocidade do motor. Então, as mudanças de força, de fornecimento de potência e eficiência não estarão ligados com quantas RPMs esse motor está operando, mas sim com a temperatura da entrada da turbina. E aqui a gente não pode confundir turbina, que é um componente, é uma parte que integra um motor aeronáutico, com o motor propriamente dito. Então, muitos alunos, muitas pessoas confundem quando olham para aquele equipamento instalado ou nas asas da aeronave, ou então na sua estrutura, olham para aquele grande equipamento e o chamam de turbina. As turbinas da aeronave. Isso está errado. Aquele componente chama-se motor a reação. E parte componente deste motor a reação é um disco de turbina. Logo, um motor pode ter 1, 2, 10 ou 20 turbinas na sua composição. Por isso é errado que tratemos o todo como uma parte desse todo. E isso pode gerar um entendimento errôneo numa frase como, por exemplo, esta aqui, que diz sobre as características de mudança de força não estarem relacionadas com a velocidade do motor, mas sim com a temperatura que eu tenho na entrada da turbina. Então, a temperatura da entrada da turbina
foi mostrada para vocês alguns slides atrás em uma animação e nós voltaremos a ela. Então, minha gente, quando nós falamos em temperatura na entrada da turbina, eu estou falando exatamente desta região em rosa. Não é aqui na entrada de ar do motor. Muitos alunos confundem isso. Muita gente boa erra isso aqui por não entender essa diferença de que esse conjunto todo aqui chama-se motor a reação do tipo turbohélice. E estes componentes do motor, estes discos que estão girando um eixo, são os nossos discos de turbina. E são eles que serão responsáveis por movimentar o nosso conjunto de hélice e também por movimentar o nosso conjunto de compressores, que são outros discos componentes do motor. Voltando ali aonde nós estávamos, logo, agora sim nós conseguimos entender. E durante o voo, a minha hélice mantém a velocidade do motor sempre constante. Por isso que as mudanças de força não estarão relacionadas com a velocidade do motor, com a RPM do motor, pois essa RPM será mantida sempre constante. E vamos lembrar como é que o meu sistema consegue fazer com que o meu motor mantenha a sua rotação sempre constante se eu necessito de potências diferentes durante o meu voo. Para vocês lembrarem disso, eu vou deixar aqui em cima um card explicando o sistema de governação de velocidade constante. Então, esta velocidade em que o meu motor normalmente vai operar e precisa operar, ela é conhecida como 100% da rotação do motor. Este número pode ser extrapolado em alguns tipos de operações especiais. Isso não quer dizer que extrapolar os 100% da RPM do motor, eu estarei operando a uma velocidade não compatível com a construção desse componente. Vejam bem, são coisas completamente diferentes. O 100% da rotação do motor são a melhor rotação em que este motor deve operar. Com isto eu tenho a melhor entrega de potência e o menor desgaste das minhas partes. Tudo bem? Que isso fique bem claro para todos vocês. Essa velocidade 100% do motor, então, é considerada como a velocidade na qual a maior força e melhor desempenho global pode ser obtido daquele motor, daquele conjunto. As mudanças de potência são efetuadas variando, então, o fluxo de combustível. E é esta variação de fluxo de combustível que vai gerar o aumento da temperatura na entrada da minha turbina. Lembrem bem como ocorre todo esse processo de combustão do meu querosene. Esta combustão está ocorrendo dentro de uma câmara fechada que recebe uma altíssima pressão de ar a grande temperatura e um borrifo de combustível. Essa mistura vai ser incendiada e os gases resultantes desta queima sairão em altíssimas temperaturas e atingirão a altíssimas temperaturas e velocidades os meus discos de turbina. Com isso, movimentarão esses discos e parte do calor desses gases ficará nos discos de turbina. Logo, se eu aumento a quantidade de combustível, eu aumento a temperatura desta queima. Se o combustível estiver em excesso, eu posso reduzir a temperatura desta queima, pois eu terei muito combustível líquido. Se você se esqueceu destas classificações, dessas definições, você deve voltar ao nosso curso de combustíveis aeronáuticos para entender. Eu vou deixar aqui em cima um card linkando vocês à nossa sequência de aulas de combustível e sistemas de combustível para que vocês entendam toda essa relação. Se eu aumento o fluxo, então, de combustível, eu causo um aumento na temperatura da entrada da turbina, levando em consideração que o aumento do fluxo está dentro dos padrões estabelecidos pelo fabricante dessa aeronave. Eu tenho, com essa elevada temperatura da entrada da turbina,
um correspondente aumento de energia disponível, pois estou queimando mais combustível. A turbina vai absorver mais energia e transmitir, por consequência, para essa hélice na forma de torque. A hélice, para poder absorver o aumento de torque, vai aumentar o ângulo da pá. E com isso ela consegue, então, manter uma velocidade constante do nosso motor. Se você não lembra por que o aumento do ângulo vai favorecer a maior absorção de torque, você precisa voltar na nossa aula da semana passada, aquele documentário maravilhoso que eu traduzi para vocês, e assisti-lo novamente.